retomando o raciocínio, então observamos, louvado seja o nome do Senhor, que o nascimento do novo homem não é uma mera coincidência, né? É fato real. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E a nossa lição, ela vem dizer assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado em carne, nem da carne, nem do sangue, mas da água e do Espírito. O nosso tópico 1 diz assim: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem da carne, mas de Deus. Então, irmãos, para nós entendermos essa situação, o apóstolo João, ele vem nos dizer que quando nós, que fomos gerados dos nossos pais biológicos, nós fomos gerados da carne e do sangue. Porém, todo aquele que é nascido do Espírito, ele já não passa a ser nascido mais nem da carne e nem do sangue, mas sim de uma vontade soberana de Deus. E para todo aquele que é nascido de uma vontade soberana de Deus, ele tem que viver conforme as diretrizes de Deus. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe que agora a rotina de um homem, que ele agora é nascido do Espírito, não é mais viver segundo os costumes da carne, ou seja, os costumes de outrora, os costumes que ele vivia recentemente para a alimentação da sua própria carne. Não, agora ele é alguém que vai experimentar de algo que vem e se alimentar de algo que vem dos céus. Pois bem, nascido de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Isso implica aceitação pela fé, pelo plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se nova criatura em Cristo é ao auge da bem-aventurança. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Então, observe, queridos, que há uma grande diferença. Existiu no século XIX um homem chamado Dwight Lima Moody, e este homem ele estava pregando um sermão muito bonito, e ao final desse sermão chega um homem barbudo, cabelos grisalhos, com os olhos fundos, porque havia se embriagado muito, e olhou para o nosso irmão Dwight e disse assim: irmão Dwight, muito obrigado, porque essa sua mensagem, ela me edificou, ela me salvou. Ele olhou para o homem que estava embriagado e diz assim: muito bem, foi eu mesmo que, através dessa mensagem, eu te dei um norte para a sua vida. Você está de sorte, porque foi eu que trouxe algo para você e para a sua salvação. Porém, se fosse Cristo que trouxesse uma palavra para você, você não estaria desta maneira. Então perceba que viver de forma dissoluta, achando que conhece a Deus, achando que conhece a Cristo, é a mesma coisa de viver Cristo, está absolutamente enganado. Nascido da água, o batismo das águas só tem efeito quando
O Salvador, quando só tem efeito o Salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Está escrito aos Romanos, capítulo 6, 1 ao 12. Dessa forma, cumpre-se o que o apóstolo Paulo escreveu, asseverando que Jesus Cristo nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Dessa experiência ressurge o novo homem em Cristo. É interessante que quando ele fala da água, é interessante notar que a água, no sentido figurado, nada mais serve para nos lavar, para tirar o excesso de algo que conseguimos no nosso dia a dia. Porém, a água, quando ela está simbolizada ao batismo, nós percebemos que há o quê? Que há uma morte de um velho homem, um ressurgimento através do mergulho nas águas, e daí uma renovação espiritual na vida daquele que foi batizado nas águas. Há uma grande diferença. A água, ela só faz sentido no sentido espiritual para as nossas vidas quando ela vem para ser algo transformador, renovador, regenerador de vidas. Pois bem, nascido do Espírito, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida do pecador arrependido. Leamos, louvado seja o nome do Senhor, o livro de João, louvado seja Deus, o livro de João, capítulo de número 3, versículos de número 6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E temos também João 3,8: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, irmãos, observemos aqui que ele diz que o vento sopra. Então, se nós pararmos para observar algumas utilidades do vento, ou tentarmos entender o que é o vento, nós vamos parar para analisar que pouco sabemos do vento. Nós sabemos que o vento, ele é algo que nós nos se deliciamos dele gentilmente e através do seu sopro. Observamos que através dos ventos, os capitães das antigas embarcações se dirigiam pelos mares. Observamos também que pelos ventos foram criados moinhos que, através do vento, suas turbinas, naquela época, os ventos também eram responsáveis para fazer com que aquela hélice que era criada de madeira, ela rodar e gerar energia para a formação de carvão, de triturar pedras, Animais também faziam esse trabalho num determinado tipo de maquinário. Mas, trazendo para o sentido espiritual, hoje, para que servem os ventos? Hoje os ventos servem para alimentar a turbina, para gerar energia eólica, mas pouco sabemos sobre o vento. Assim é o Espírito Santo na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca vimos, nunca pegamos e nem chegamos a constatar ele a olhos visíveis, olho nu, a sua materialização. Porém,
nós sentimos a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. É assim quando o Espírito Santo, nós aceitamos Jesus e o Espírito Santo adentra dentro de cada um de nós e faz essa ação. Louvado seja Deus. A justificação do novo homem, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritóricas, não nos salva nem nos justifica diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapo de imundície. Está escrito no livro de Isaías 64:4. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeito em Cristo Jesus. Leamos aqui, louvado seja Deus, Romanos, louvado seja Deus, capítulo 3, louvado seja Deus, glória a Jesus. Romanos 3, Romanos, capítulo de número 3. Versículos 24 e 25, que ele diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, Deus o propôs para propiciação pela fé no nosso sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometido sob a tolerância de Deus. Então observe que nós não temos mérito nenhum que leve à nossa salvação e à nossa justificação. Seria muito bom se quando Jesus morresse na cruz, os nossos pecados fossem perdoados, já seria de bom tamanho. Mas para a glória de Deus, Ele falou aqui na sua palavra que somos justificados, e esse termo justificado é dado a quem é justo. Então veja o que é que Deus fez pelas nossas vidas: morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, nos libertou da condenação que viria sobre as nossas vidas e ainda nos chamou de justo. Louvado seja Deus. Só um Deus grande e poderoso é capaz de fazer isso. A maravilhosa doutrina de justificação ao pecador pela fé recebe Jesus, concede-lhe mais que um mero perdão e muito mais, uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Perceba aí, irmãos, que quando um réu ele está diante do tribunal, nós levamos advogado, existem os precedentes da lei que vão informar como ele será julgado e qual será a sua sentença. Em Jesus Cristo é diferente, todos os pecados são apagados. Aquelas iniquidades que havia em nós, que habitavam em nós, naquele momento é apagado, e todos os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, nova criatura somos. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve como ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Perceba que até a justificação de Cristo, ela foi dada àquele homem na cruz do Calvário. Senhor, quando chegares no teu paraíso, lembra-te de mim. Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Perceba que toda uma vida perturbadora, incriminadora, perturbadora da paz, perturbadora da sociedade, foram todas justificadas na cruz do Calvário. E outra, eu vou dizer uma realidade para vocês, e vocês que estão do outro lado aí, podem dar glória a Jesus e podem entrar no mistério se quiser também, porque só existe um que está no paraíso, o ladrão.
não existe profeta, não existe crentes do século 100, do século 200, do século 300, não existe de 1500 para cá, não existe os apóstolos. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então perceba o que Jesus fez pelo aquele ladrão. O que Jesus fez com aquele ladrão, ele poderia fazer pelos seus profetas, ele poderia fazer pelos seus apóstolos, ele poderia fazer por todos aqueles que morreram com ele ao longo de toda a história bíblica. Porém, ele quis resgatar a vida de um ladrão que estava com ele, um ladrão que estava destinado a uma vida eternamente no lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso terceiro tópico e último. Louvado seja Deus. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Irmãos, para que vocês entendam sobre a questão da regeneração e da santificação, é interessante nos atentarmos que quando eu falei sobre o batismo, você vê que ao emergir nas águas, o homem está deixando consigo toda uma vida que ele viveu dissoluta, e agora quando ele emerge das águas, você percebe que agora há uma transformação instantânea através de uma regeneração, que quem faz isso é quem, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Porém, o processo da santificação é um processo que não é instantâneo, é um processo contínuo, é um processo que é dia após dia, louvado seja Deus. A santificação com posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Então observe, irmãos, que agora você não é mais do mundo, você não pertence mais a uma comunidade, você não pertence mais a uma sociedade, você não pertence mais a um conglomerado de pessoas, você não pertence mais a um determinado grupo, você agora é especiaria preciosa de Cristo. Você agora, como diz a lição, você agora torna-se propriedade exclusiva de Deus. E quem é de Deus vive com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Observemos, louvado seja o nome do Senhor, o livro, louvado seja Deus, de Hebreus, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 20 e 23. Hebreus 10, 20 e 23. Ele diz: cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Observe aqui, irmãos, que há requisitos. Depois que aceitamos Jesus, há requisitos. Manter a consciência das más conversações, das más condutas. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: porque ainda não sois espirituais, mas ainda é carnais, porque vive em dissoluções, vive em fraqueza, vive em contenda, vive em inimizades, em porfias. Então entenda que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se livrando da má consciência e se purificando da água limpa. Louvado seja o nome do Senhor.
E retenhamos firme, olha irmão, retenhamos firme a confissão da vossa fé, porque fiel é o que prometeu. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala no livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé, louvado seja Deus, porque é a fé que transforma o coração do ser humano. A santificação como processo do novo homem em Cristo, ainda que seja visto como Deus, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estrutura de filho de Deus. Observe que Paulo, quando ele diz assim, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Irmãos, entendo eu que quando Paulo fala isso, ele diz assim, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu tenho defeitos, eu passo por adversidades, eu tenho motivo suficiente para regredir na fé, eu passo dor, passo fome, passo frio, tenho sofrimento, porém eu segui os passos de Jesus piamente. Ele disse, porque hoje eu não vivo em Cristo, mas Cristo vive em mim. Observe que em outras situações Paulo ele diz, pobre, miserável, cego e nu, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Porque ele diz assim, porque o bem que eu queria fazer, isso eu não faço, mas o mal que opera em mim, isso de contínuo eu faço. Mas observe que Paulo ele diz, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Porque se ele dissesse ao povo que era para ser imitador de Cristo, ia ser muito mais difícil. Mas como homem, você observe que Deus ele dá um certo espaço para se restabelecer uma conexão com Ele. Observe que quando Deus vai lá no livro de Jó, ele disse, Jó, homem temente e que se desvia do mal. Mas a primeira palavra que ele coloca é o quê? Homem justo, temente e que se desvia do mal. Seja temente, irmão, seja justo, se desvie do mal, porque a Bíblia diz o quê? Se livrai da aparência do mal, resistir ao diabo e ele fugirás de vós. É o processo de santificação, irmão. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para quem em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. A santificação é a vontade de Deus no homem. O novo homem é passível sem processo de santificação. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor e somos seus imitadores. Então, irmãos, se você a cada dia prefere seguir a Jesus, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, viver em solidariedade, esquecer, meus irmãos, as adversidades que muitas das vezes vêm para provocar, o estímulo a estar, buscando rixas, dissensões, buscando discussões sem necessidade alguma, nos tira da presença do Senhor, mas que venhamos nos conservar da má consciência, louvado seja Deus, e preservar a essência que existe em você, que é Cristo Jesus. Logo devemos ver que a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. 1 João 2,1, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos os advogados. Mas isso não significa que Ele está dando livre acesso para todo dia você estar, Senhor, pequei, perdão, não. Irmão, existe um processo de santificação. A Bíblia diz que sem a santificação jamais veremos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Qualquer igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos,
vamos ler, louvado seja Deus, Hebreus, capítulo 8, louvado seja Deus, capítulo 8, versículos 37 e 39, que diz assim, 37 e 39, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo, de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja a Deus. E louvado seja Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Capítulo 12, versículo 2 de Romanos, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, eu externo nesse momento os meus agradecimentos, louvado seja o nome do Senhor, a todos aqueles que estão nos ouvindo da Escola Bíblica Dominical, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer e externar mais uma vez o meu agradecimento ao comentarista dessa lição, que foi perfeito, ele, com muita precisão, em nome de Jesus, ele acabou trazendo uma lição riquíssima para nossas vidas. Quero deixar meus agradecimentos ao meu evangelista filho, que tem me dado muito impulsionamento, muita força, tem sido um braço direito aqui na obra para comigo. Quero agradecer também ao nosso pastor Paulo, que tem sido o nosso maior incentivador, na obra do Senhor, e tem incentivado aos obreiros a não desfalecer da nossa fé. E nesse momento iremos orar em nome de Jesus, encerrando esse trabalho e agradecendo por essa lição maravilhosa. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Jesus, por essa linda e maravilhosa lição desse trimestre. Deus, que possamos assim estar agregando aos nossos corações, ó Pai, a vitamina necessária, meu Senhor, para estarmos nos estimulando a cada dia, meu Senhor, a estarmos diante da Tua presença. Senhor Jesus, vai nos livrando, meu Senhor, da má consciência, das más conversações, da corrupção, meu Senhor, que muitas das vezes quer entrar em nossos corações e destruir a essência e os princípios naturais e essenciais, meu Senhor, que aprendemos em Ti, Jesus. Que através de Ti, Jesus, nós possamos ter uma vida, meu Senhor, boa, perfeita e agradável diante de Ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Tudo isso eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ponto minuto.